Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso passo a passo de crochê de hoje, vou fazer esse descanso de panela. Este modelo é bem simples e você poderá utilizá-lo para fazer outras peças, como sousplá, tapete ou ainda utilizar ele como um quadrinho, um square para ir emendando a outros. Este meu aqui está com tamanho de 27 centímetros. Para fazer esse descanso de panela, utilizei a linha Barroco número 6 e a agulha 3 milímetros. Para começar, faça um anel mágico, ou então 8 correntinhas se preferir. Pegue a agulha e prenda esta linha ao anel. Depois suba com mais 2 correntinhas, dando a altura de um ponto alto. Trabalhe mais 3 pontos altos, formando um bloquinho com 4 pontos altos. Veja como ficou o bloquinho. Agora faça 2 correntinhas. Dentro do anel, faça mais 4 pontos altos. Trabalhe 2 correntinhas. Aqui você deverá fazer esta carreira desta forma, trabalhando 6 bloquinhos com 4 pontos altos. Sempre com 2 correntinhas de espaçamento. Então, ao total, você terá 24 pontos altos, ou seja, 6 bloquinhos com 4 pontos altos. Faça as últimas 2 correntinhas e na terceira, que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Agora, para prosseguir, leve a linha até o espaço das correntinhas, fazendo pontos baixíssimos sobre os pontos altos deste bloquinho. Faça 3 pontos baixíssimos. Agora que a linha está próxima ao espaço das correntinhas, dentro deste espaço faça um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Dê uma laçada, faça um ponto alto neste espaço. Trabalhe 2 correntinhas e ainda dentro deste espaço das correntinhas faça 2 pontos altos para completar o primeiro leque. Agora faça 2 correntinhas. Dê uma laçada dentro do próximo espaço das correntinhas, faça 2 pontos altos. 2 correntinhas e novamente dentro deste espaço, 2 pontos altos para formar outro leque. Aqui você deverá fazer assim por toda esta carreira. De espaçamento 2 correntinhas e dentro de cada espaço da carreira anterior trabalhar um leque. Os leques são sempre iguais. Para finalizar, faça as últimas 2 correntinhas. Na segunda, que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Agora faça no próximo ponto alto sobre ele um ponto baixíssimo e dentro do espaço das correntinhas faça um ponto baixo. Suba com 2 correntinhas, dê uma laçada, faça mais um ponto alto dentro deste espaço. Trabalhe 2 correntinhas e novamente dentro deste espaço 2 pontos altos para formar o leque. Faça 2 correntinhas e dentro deste espaço de correntinhas da carreira anterior, faça 4 pontos altos. Desta forma,
Faça mais 2 correntinhas e dentro deste leque do espaço das correntinhas trabalhe outro leque. São 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. Sempre aqui os leques são iguais, é leque dentro de leque e sempre com a mesma contagem de pontos. Veja então, sempre que tiver leque, faça outro leque igual ao da carreira passada dentro dele, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nestes espaços, trabalhe 4 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas. Para finalizar, faça as últimas 2 correntinhas e na segunda que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a próxima carreira. Sobre o próximo ponto alto de base, faça um ponto baixíssimo. Neste espaço, trabalhe um ponto baixo, suba com 2 correntinhas. Faça mais um ponto alto dentro deste espaço das correntinhas. Agora 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro deste espaço, para formar então o leque. Veja, sempre é leque dentro de leque. Faça 2 correntinhas. E agora vamos começar os aumentos. Veja, temos 4 pontos altos da carreira anterior. Faça um ponto alto no espaço das correntinhas, desta forma. E agora trabalhe ponto sobre ponto, ou seja, sobre cada ponto alto da carreira anterior, você fará um ponto alto agora sobre ele. Então, você fará mais 4 pontos altos. Desta forma. Para finalizar aqui o aumento, faça mais um ponto alto neste espaço das correntinhas. Então, na carreira passada, você tinha 4 pontos altos, agora você tem 6. Sempre há mais um ponto antes e um depois dos pontos altos da carreira passada. Faça 2 correntinhas e repita o leque dentro do próximo leque. Faça 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente. Esta carreira você fará toda desta forma. Veja então, leque dentro de leque, 2 correntinhas de espaçamento, 6 pontos altos, um a mais antes e um depois, comparado à carreira passada. Depois, leque dentro de leque. Para finalizar, faça as últimas 2 correntinhas e na segunda, que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Para começar a próxima carreira, faça um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto, um ponto baixo dentro do espaço das correntinhas e suba com mais 2 correntinhas. Faça um ponto alto, 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos dentro deste espaço do leque anterior. Sempre que houver necessidade, você fará o leque igual o leque da carreira passada. Então, é leque dentro de leque. 2 correntinhas e veja, vamos aumentar igual a carreira passada. Faça um ponto alto antes dos pontos altos da carreira anterior. Trabalhe ponto sobre ponto, ou seja, mais 6 pontos altos.
E agora, para concluir o aumento, mais um ponto alto neste espaço das correntinhas. Então, na primeira carreira, onde tínhamos bloquinhos de pontos altos, tínhamos 4, 6 e agora 8. Faça 2 correntinhas e repita o leque dentro deste leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos. Duas correntinhas e prossiga fazendo a carreira desta forma. Então veja, os aumentos são feitos sempre da mesma forma. Sempre que você precisar, leque é dentro de leque feitos da mesma forma, com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, por todo este trabalho, você faz leques iguais. Aqui os aumentos dos pontos altos, as correntinhas também são 2 correntinhas de espaçamento. E os aumentos é um ponto alto antes e um depois. E no meio é ponto sobre ponto. Aqui tenho 8 pontos altos. Eu vou fazer aqui até ter 14 pontos altos. Aqui, como você pode ver, já tenho 14 pontos altos. Os aumentos são feitos sempre igual. Um ponto antes e um ponto depois a mais da carreira passada. Até este estágio aqui, o meu trabalho está com 22 centímetros. Então, se você desejar aumentar para fazer um susplá, um tapete ou qualquer outra peça, siga aumentando daqui. Sempre fazendo os aumentos como fizemos até aqui, não há mudança. E veja, caso o seu trabalho esteja ficando ondulado, diminua as correntinhas, faça apenas uma de espaçamento. E caso esteja ficando repuxado, você pode aumentar, faça 3 ou 4. Para continuar, faça um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto alto, um ponto baixo no espaço das correntinhas e suba com 2 correntinhas. Faça mais um ponto alto e agora 3 correntinhas. Pegue os fios deste último ponto alto que fez desta forma, puxe a linha e faça um ponto baixo, a fim de formar um ponto picô. Dê a laçada e ainda dentro deste espaço das correntinhas faça mais 2 pontos altos, formando um bico. Dê a laçada e neste espaço das correntinhas próximo vamos fazer outro bico. Trabalhe 2 pontos altos, 3 correntinhas, pegue os fios deste último ponto alto, puxe e faça um ponto baixo, formando um ponto picô. Dê a laçada e faça mais 2 pontos altos dentro deste espaço para formar o bico. Agora aqui, onde tem os pontos altos, dê a laçada, pule 2 pontos, 1, 2. Agora sobre o terceiro, repita o bico, 2 pontos altos, 3 correntinhas, pegue os fios do último ponto alto que fez, puxe e faça um ponto baixo. Neste mesmo espaço, faça mais 2 pontos altos para completar o bico. Caso haja necessidade de ficar ondulado, pule por mais pontos. Mas isso você deve ir avaliando quando você estiver fazendo o seu trabalho. Aqui estou pulando 2 e sobre o terceiro eu faço o bico, como este que estou fazendo agora. Então veja. Faça o bico do canto, aqui antes, depois você irá completar quando fechar a volta no canto e no próximo espaço. Depois pula 2, no terceiro faz o bico. Depois pula 2, no terceiro novamente.
Depois pula 2, novamente faça o bico, pula 2, faz o bico e ainda sobram 2. Por isso que esta contagem de pontos dará certo. Se você aumentar, você deve dividir os pontos para então fazer o bico. Depois faça aqui nos cantos para finalizar. Faça assim por toda esta volta. Aqui, como você pode ver, nestes pontos altos, temos um total de 4 bicos sobre eles. Se você tiver quantidade diferente de ponto aqui, você deve calcular. E os 3 bicos aqui no canto. Agora eu vou fazer aquela pequena alça que tem no descanso de panela. Faça 20 correntinhas. Se caso você não queira, não há necessidade de fazer essa alça. Depois de fazer as 20 correntinhas, alongue o fio, tire a linha da agulha. Agora, nestes bicos que fez do canto, aqui nesse terceiro, pegue a linha no primeiro ponto, puxe, faça uma correntinha para firmar. Você pode fazer isso em qualquer um dos cantos, que dará certo. Depois, nesta correntinha, siga completando com pontos baixos. Aqui não contei quantos fiz, mas será em torno de 20 a 25 pontos. Faça de forma que fique assim fechadinho por toda esta correntinha. Se você quer esse aspecto como a minha aqui, cuide para os fios do ponto baixo não ficarem cruzados. Ao final, então, para continuar de laçada, conte 2 pontos e sobre o terceiro já faça o bico, como você fez até aqui nesta carreira. É sempre 2 pontos altos, 1 ponto picô e 2 pontos altos. Com este modelo você poderá criar muitas peças. E não tenha medo de adaptar caso seja necessário. Se você ver que está ficando ondulado ou repuxado, você pode alterar a quantidade de correntinhas. Então veja como o trabalho está ficando. Caso tenha necessidade, pule mais pontos do que 2 como fiz aqui. Mas isso você deve avaliar e ver se seu trabalho está ficando ondulado ou não. Para finalizar, então, aqui já concluí todos os bicos. Na segunda correntinha que subiu o trabalho, puxe a linha, faça um ponto baixíssimo, uma correntinha extra e pode cortar a linha. O nosso descanso de panelas de hoje já está finalizado. Espero que vocês tenham gostado deste modelo de hoje. Muito obrigada por nos ter assistido. Um abraço a todas e até a próxima!